Olá! Vamos hoje retomar um pouco a nossa série Paratitla, Leituras de Direito Romano. Até o último vídeo da série, nós estávamos lendo títulos das institutas que tratam essencialmente da questão da liberdade, da situação jurídica dos escravos em Roma. Hoje e também no próximo vídeo da série, nós vamos tratar de duas leis romanas, aproximadamente do século, na virada entre o século I a.C. para o século II, para o século I depois de Cristo, em que são feitas restrições à liberdade do proprietário, restrições à liberdade dele de manumitir escravos. Então, em Roma, o proprietário não tinha uma possibilidade absoluta de libertar todos os seus escravos. Começaram a surgir restrições. E dentre as leis que trouxeram restrições a essa liberdade, a essa possibilidade de libertar escravos, duas são muito famosas e são tratadas nas institutas: a Lei Aelia Sensia e a Lei Fufia Caninia. Vamos tratar hoje só da primeira, que corresponde ao título 6º do livro 1º das Institutas. Então, Institutas 1:6, em que casos não se pode manumitir, ou, mais especificamente, acerca da Lei Aelia Sensia. Vamos com ela aqui na tela. Bom, em primeiro lugar, duas observações preliminares. Essa lei Aelia Sensia é uma lei que foi promulgada aproximadamente no ano 4. Então, bem ali no comecinho do século I, no ano 4 no ano 4 depois de Cristo. E ela trata de hipóteses, na verdade, aqui nas institutas, são dois conjuntos de hipóteses de limitações ao poder do proprietário de libertar escravos. E são restrições que, principalmente em época justinianeia, como vimos em vídeos anteriores, eram cada vez menores ali para a época justinianeia. Vejam, por exemplo, eu já citei alguns fragmentos do Digesto, mas hoje eu cito mais 3 para deixar bem claro a situação como era considerada a liberdade nessa época justinianeia. Vejam aqui na tela. A liberdade é algo inestimável. É inestimável a liberdade e o parentesco. A liberdade é a coisa mais favorável de todos. Aqui são 3 fragmentos do último título do Digesto, que contém regras do direito antigo, muito importantes para a prática jurídica. Então vejam, tudo aqui naquele mesmo sentido de que, em época justinianeia, dever-se-ia favorecer a liberdade. Então, leis que restringem a possibilidade, o poder do proprietário de libertar escravos, tinham que ser tomadas como absoluta exceção. Então essa lei foi promulgada no século IV, mas depois veremos aqui, e depois a lei seguinte ainda mais, houve uma mudança de situação em época justinianeia para favorecer os escravos, ou favorecer possibilidades de libertação. Agora, vamos ao texto. A hipótese aqui ela é muito interessante e justificava-se a manutenção da restrição. Vejam o que diz aqui o primeiro fragmento, o principium do título 6º. Não se permite que manumitam todos aqueles que querem. Então, uma restrição ao poder do proprietário. De fato, aquele que manumite em fraude a credores pratica um ato inválido,
porque a lei é licença impede a liberdade. Então, nesse primeiro fragmento, aliás, desse fragmento até o terceiro, do princípio 1 até o terceiro, aqui do título sexto, Justiniano trabalha com a hipótese de uma libertação realizada em fraude contra credores. Evidentemente, aqui nós temos, com a ideia de fraude a credores, nós temos aqui um antecedente romano dos artigos 158 e seguintes do Código Civil. Só que tem que se tomar um cuidado. A ideia de fraude, fraus em Roma, não era exatamente igual ao sentido que nós temos hoje. De fato, a ideia de fraude em Roma, ele era um pouco mais objetivo, tendia a ser objetivo. Então, fraude entendia-se objetivamente como um prejuízo aos credores. Então, a ideia objetiva de causar prejuízo a credores. Já a ideia de ter a intenção, o elemento subjetivo de ter a intenção de prejudicar os credores, era outra coisa. Às vezes, a ideia de fraude abrangia isso. Hoje é uma tendência de muitos pensarem em fraude, quando eu falo fraude a credores ou contra credores, a maioria já pensa na intenção do devedor de causar prejuízo aos credores, diríamos dolo. No direito romano, não necessariamente, havia por vezes, repito, esse sentido um pouco mais objetivo, havia uma ambiguidade nessa noção de fraude. Isso, aliás, fica explícito no fragmento terceiro. Olha só, parece, vamos ver aqui na tela, eu adianto e depois eu volto para os demais. Parece manumitir em fraude a credores aquele que já era insolvente no momento em que manumitiu, ou aquele que deixará de ser solvente, daqui a pouco eu volto à questão de ser ou não ser solvente, por ter dado a liberdade. Muito paralelo aqui, é claríssimo com os artigos 158 seguintes do Código Civil. Parece, contudo, ter prevalecido que, a não ser que o manumissor tivesse também a intenção de fraudar, não se impedia a liberdade, embora o patrimônio dele não bastasse para os credores. Então aqui deixa bem explícito que a ideia de fraude, num primeiro momento, era de causar prejuízo a terceiro, era um sentido objetivo, e eventualmente se exigia uma conjugação com o elemento objetivo, a intenção do devedor de causar prejuízo. Olha ali a parte final do fragmento. Entendemos que é impedida a liberdade somente quando os credores são fraudados de ambos os modos, isto é, tanto em razão da intenção fraudatória daquele que manumite, então aqui dolo, quanto da própria circunstância objetiva de o patrimônio não ser suficiente para os credores. Então, de novo, no direito romano, a ideia de fraude comportava um elemento objetivo, que no fundo é o que predominava na ideia de fraude do direito romano, qual seja uma diminuição patrimonial do patrimônio do devedor em prejuízo do credor. Lembrando também de vídeos anteriores, a partir da Lex Petelia Papiria, a responsabilidade dos devedores era essencialmente patrimonial, logo razoável que houvesse alguns mecanismos jurídicos para se proteger essa integridade patrimonial do devedor em benefício dos credores. E por vezes também comportava esse sentido objetivo, algo como um
dolo, uma intenção de causar prejuízo a outra pessoa, aos credores. Aliás, quem são credores? Olha que interessante esse fragmento, coloco na tela. A expressão credores abrange não somente aqueles que tiverem dado em crédito uma quantia em dinheiro, mas também aqueles aos quais algo é devido, algo aqui repeti sem querer, por qualquer causa. Então, é a ideia técnica hoje de credor. O leigo, normalmente, quando falamos em credor, normalmente associa com um devedor de quantia em dinheiro. Né? É a ideia que aparentemente também havia um pouco no direito romano. Mas, na verdade, credor abrange, é um sentido mais amplo, oposto a devedor, e pode é titular do direito, como um titular de um direito, mesmo em relações que não envolvem empréstimo de quantia em dinheiro. Prossigamos. Fragmento 1º. Na tela. Não obstante, permite-se ao dono que não é solvente, então olha, não obstante, permite-se ao dono que não é solvente, por testamento instituir herdeiro um escravo seu, dando-lhe a liberdade, de modo que seja feito livre e herdeiro único e necessário, mas somente se ninguém mais tiver se tornado herdeiro por aquele testamento, ou porque ninguém foi instituído herdeiro, ou porque aquele que foi instituído herdeiro por qualquer causa não tiver se tornado herdeiro. Aí, olha a última linha. De modo que a memória do defunto não fosse afligida por injúria. Aqui, a preocupação, quer dizer, em princípio, libertações que levavam a uma diminuição do patrimônio do devedor em prejuízo, fraude, aos credores não seriam permitidas. Aqui no primeiro, isso é o princípio, seriam atos inválidos. Aqui nós temos uma exceção da manumissão ter sido realizada por testamento e o testador, o escravo, ter sido nomeado como único herdeiro. A ideia aqui era, por um lado, preservar a memória do testador, para que haja uma continuidade patrimonial, uma continuidade de titularidade do seu patrimônio. Então, era uma exceção absolutamente razoável, que continua no fragmento seguinte. E o mesmo direito havia também se o escravo foi instituído herdeiro, sem contudo ter recebido a liberdade. Isso é alguma coisa um tanto quanto interessante. Escravo instituído herdeiro sem liberdade, isso é possível? Não. O escravo, para ser herdeiro, ele precisa antes ter recebido a liberdade. É uma contradição. Ele não pode titularizar um direito sendo escravo. Mas aí olha o que ele diz ali na sequência, no final. Se tiver esquecido a concessão da liberdade, não é verossímil que o dono quisesse manter como escravo aquele que ele escolheu como herdeiro, e em função disso, quisesse não ter ninguém como herdeiro. Então a ideia é a seguinte, o testador, ele nomeia um escravo como herdeiro sem ter obrigatoriamente antes, numa cláusula testamentária, isso se chama manumício testamento, sem ter concedido a liberdade a um escravo. Nesses casos, teoricamente, se for levar em conta o direito de uma forma mais restrita, uma interpretação estrita do direito, essa nomeação do escravo como herdeiro é inválida, porque não se pode nomear escravo herdeiro. Então, o que esse fragmento faz é pressupor a vontade do testador de conceder liberdade ao escravo. No fundo, o que faz é concede-se a liberdade ao escravo e, com isso, ele pode ser herdeiro do testador. Fragmento seguinte, já lemos o terceiro. Fragmento quarto,
aliás, do fragmento 4 em seguintes, nós temos o segundo caso da lei Elia Sensia. Então, a lei Elia Sensia proíbe a manumissão em fraude a credores. Aliás, esqueci um ponto, perdão. Vejam aqui na tela, só um fragmento rápido com relação ao primeiro, uma volta aqui. É interessante como os romanos tinham uma noção técnica de solvência e diferenciavam, no fundo, como nós fazemos hoje, o solvente ou insolvente do inadimplente. Olhem aqui na tela. Ninguém é tido por solvente, a não ser que possa pagar a totalidade da dívida. É solvente aquele que tem o suficiente com relação à importância daquilo que o autor da ação pleiteia que seja restituído. Então, ser solvente, no fundo, significa ter patrimônio suficiente para cumprir, para satisfazer as suas dívidas, satisfazer o direito de crédito, o crédito do credor. É diferente de ser inadimplente, que significa objetivamente não cumprir uma obrigação. Então, aqui fecho parênteses. Então, dizia, do fragmento 4 em seguida, Justiniano traz uma segunda hipótese de restrição à libertação de escravos. A primeira é a fraude a credores. A segunda é a hipótese do menor, do proprietário ser menor de uma determinada idade, não ter atingido uma determinada idade. E daí, por inexperiência, ele poderia conceder a liberdade a um escravo. Vejam só. Conforme a mesma lei Elia Sensia, não é permitido ao dono do menor de 20 anos manumitir, a não ser que se tenha feito isso uma vez justificada diante do conselho. Então tinha um conselho, a justa causa, ele precisava indicar uma justa causa da manumissão, com o emprego de uma simbólica varinha. Era a tal da manumissio vindicta, que eu mencionei em vídeos anteriores. Então, menor de 20 anos, como a manumissão ela não podia ser revogada, isso aparece no fragmento 6º, vejam aqui na tela. E uma vez justificada a causa, seja verdadeira, seja falsa, não é revogável a manumissão. Então, para se evitar problemas quanto à manumissão, o menor de 20 anos, ele precisava justificar perante um conselho, apresentar uma justa causa para manumitir um escravo. E as causas, elas são mencionadas genericamente ali no fragmento seguinte, o fragmento 5º. Justa causas de manumissão, então quais são? Se alguém, lendo só a parte em vermelho, se alguém manumite o pai ou a mãe, ou o filho ou filha, ou o irmão ou irmã naturais, ou o preceptor, ou a ama ou o educador, ou o discípulo ou a discípula, ou o irmão de criação, ou um escravo procurador, ou uma escrava para casar com ela. Então vejam, são hipóteses aqui não exaustivas de justificativas que o menor de 20 anos poderia apresentar para o conselho para libertar o escravo. Agora, libertado, não tinha volta. Aliás, essa questão de a questão de segurança jurídica, uma vez libertado alguém, não era revogável essa libertação. Mesmo no caso de fraudes contra credores, aqui não menciona nas institutas, mas mesmo naquele caso, se fosse feita uma libertação em fraude contra credores, alguém gozasse da posição de liberto, por ato inter vivos, por exemplo, numa hipótese como essa, a pena, entre aspas, que era imposta aí no caso ao escravo, é que ele não poderia ser livre e cidadão romano. Ele ficava em regra numa situação do que se chamava, isso não em época justinianeia anterior, mas que se chamava antes de latino iuniani, ou, em casos graves,
até mesmo da pior situação de livre, que eram os deditícios. Então é interessante esse aspecto de, uma vez libertada uma pessoa, essa libertação tinha que ser mantida. Na prática, a lei à essência tinha uma contradição. Vejam aqui na tela, fragmento 7º. Ainda que tenha sido então estabelecida pela lei essência um limite específico de manumitir para os donos menores de 20 anos, então menor de 20 anos tinha todo um procedimento para conceder a liberdade. Ocorria que aquele que tinha completado a idade de 14 anos, mesmo que pudesse fazer testamento e nele instituir herdeiro para si e deixar legados, contudo, se então fosse menor de 20, não poderia dar a liberdade a um escravo. Então, Justiniano percebeu aqui uma contradição. Menor de 20 anos não tinha liberdade para, por um ato inter vivos, conceder a liberdade a um escravo, precisaria justificá-la. Mas desde os 14, ele podia elaborar testamento. E no testamento, conceder a liberdade a um escravo. Então, por manumício testamento ele poderia conceder, é isso? Justiniano achou um meio termo aqui, nessa aparente contradição de poder ou não poder entre 14 e 20 anos. Eu não vou ler todo o fragmento, o vídeo já está longo, mas vejam aqui. Diante disto, nós, escolhendo como que uma via intermediária, consentimos que o menor de 20 anos dê em testamento a liberdade a um escravo seu, com a condição de que tenha completado 17 anos e estivesse próximo dos 18. Então, Justiniano, com relação à libertação por testamento, uma manumício testamento, ele adota aqui uma posição intermediária. Poderia testar desde os 14, mas para conceder a liberdade não teria que esperar um pouco mais para que a libertação tivesse efeito. Então vejam, são hipóteses compreensíveis em sua manutenção, restrições ao poder do proprietário de manumitir que eram razoáveis, tem a sua lógica. Em especial, lembre-se também, isso eu vou acentuar um pouco no próximo vídeo, que a questão dos escravos era essencialmente patrimonial. Então, por um lado, não se queria diminuir o patrimônio de alguém para não causar prejuízo a credores, e, por outro lado, não se queria diminuir o patrimônio de alguém que, por vezes, por inexperiência, poderia libertar escravos. Essas restrições da lei essência se mantiveram em época justinianeia, não as restrições da lei Fulvia Canínia. Mas isso vamos ver no próximo vídeo. Abraço.